Olá! O tema das nossas mensagens nesse mês de janeiro e fevereiro é decisões que agradam a Deus. Isso falamos no primeiro vídeo, na primeira mensagem. Uma pergunta que surge é: como saber que a escolha agrada a Deus? Sim, decisões que agradam a Deus, mas como eu posso saber que a minha decisão agrada a Deus? Uma decisão é quando você precisa escolher entre algumas alternativas. A primeira orientação é que a decisão precisa estar de acordo com a revelação bíblica. Segundo Timóteo 3:16, 17 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para ensinar a maneira certa de viver. Se tu crê que foste criado por Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, então é importante observar na Bíblia as orientações que Deus, o teu Criador, tem para você. É muito importante tu examinar o que a Bíblia diz sobre o assunto que precisa decidir. Há muitos assuntos, né? Muitas situações na nossa vida. Mas a Bíblia, há resposta na Bíblia para todos os nossos questionamentos. Hoje em dia, há muitas ferramentas de pesquisa sobre quase todos os temas relativos às nossas vidas e escolhas. Você acessa a internet, bota lá a palavra, vai aparecer lá, né? Pesquisa bíblica sobre tal tema. Mas a minha sugestão é que quando tu tá para decidir um assunto, não leia o que os outros dizem sobre o assunto. Não pense, eu vou ouvir um vídeo sobre o que tal pessoa diz sobre o assunto, vou ler tal livro, o que aquela pessoa diz sobre tal assunto. Não. Primeiro vá à Bíblia. Leia sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto, deixe que Deus mostre para você, e depois você até pode consultar livros, assistir vídeos, consultar a internet, né, de pessoas confiáveis, que colocam a sua opinião sobre o tema, a interpretação delas. Mas primeiro vá você à fonte, a Bíblia. Lá está a palavra de Deus, que é a resposta para você. Então vá à Bíblia. A primeira orientação, como saber escolher aquilo que agrada a Deus, vá à Bíblia. Vá à Bíblia, é o principal, vá à Bíblia. Mas leia a Bíblia pedindo a ajuda do Espírito Santo, né? Jesus criticou os saduceus dizendo: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ou seja, conheça a palavra para tomar decisões corretas e que agradem a Deus. A segunda orientação observe o resultado na vida das outras pessoas que tomaram uma decisão semelhante, que decidiram um assunto semelhante que você precisa decidir, né? Primeiro, observe na Bíblia a vida das pessoas que fizeram escolhas semelhantes às que tu precisa fazer. Observe na Bíblia. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: essas coisas, o Antigo Testamento, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento foram escritos como advertência, como orientação para nós. E lá a experiência das pessoas e o resultado na vida das pessoas, as decisões que elas tomaram e o resultado na vida delas. Também observe a vida das pessoas no tempo atual, né? Observe a vida das pessoas, como elas estão decidindo, quais são os resultados. Mas tenha um cuidado ao observar a vida das pessoas atualmente. Há pessoas que estão vivendo de fachada. Mostram uma coisa, mas a vida não é bem assim. Pode estar destruída, mas não é o que a foto no Facebook demonstra, né? Então, querido, imagine tu viajando de carro, numa estrada de chão, tá? E quando você está chegando em determinado local, você encontra vários carros atolados na lama lá. E você olha lá e pensa assim: bom, eles atolaram na lama, no barro, mas eu não vou atolar. Eu sou motorista melhor. Olha,
é quase certo que você vai ficar atolado também. Ou seja, a escolha que aquelas pessoas fizerem em atravessar aquele lodo teve um resultado, deixou elas atoladas. Né? Então, provavelmente, se você seguir a escolha delas, você também ficará atolada com o teu carro. Ou seja, ao observar a vida das outras pessoas que estão vivendo situações semelhantes, tomando decisões semelhantes à tua, lembre que provavelmente tu terá os mesmos resultados. Então observe a vida de pessoas na Bíblia, observe a vida de pessoas no momento atual. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, a colheita é inevitável. Em algum momento a pessoa colherá o que semeou. Então, observar a vida dos outros, tenha calma, pois alguns frutos ainda não apareceram, podem não ter aparecido alguns frutos, então tenha calma. E, aliás, alguns frutos serão conhecidos na eternidade. Por isso é importante a base e a palavra de Deus. Jesus disse que a escolha em segui-lo requereria renúncias de muitas coisas, mas o resultado seria a vida eterna. E a gente sabe o que seria a vida eterna, de paz e alegria, né? Lucas 9, 23, 24. Há renúncias que precisamos fazer nas nossas escolhas, precisamos renunciar para ter um resultado bom prometido por Deus na sua palavra. Em terceiro lugar, a terceira orientação é que você tenha a paz de Cristo como juiz, como árbitro na tua vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Ou na versão da NVI, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Ou seja, a experimentar a paz de Cristo para decidir. Para experimentar essa paz de Cristo é preciso comunhão com Cristo, especialmente pela oração. Enquanto tu está em oração por uma decisão, o Espírito Santo vai estar trabalhando dentro do teu coração e tu sentirá uma paz que te levará a tomar a decisão correta. Quando você vai orar sobre um assunto, aqui vale um destaque, né? Quando você vai orar sobre um assunto, é necessário, antes de você ir orar, ter uma atitude, um pensamento. Eu quero fazer a vontade de Deus antes de conhecer a vontade de Deus. Eu quero seguir a direção de Deus antes de conhecer qual a direção que Deus vai dar. Não basta tu pensar, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Mas quando Deus revelar, talvez você vire a pensar, não, essa vontade de Deus é muito difícil, eu não quero não. Então é importante você querer fazer a vontade de Deus mesmo antes de conhecer a vontade de Deus. Querer conhecer a vontade de Deus antes mesmo de decidir fazer a vontade de Deus. Mesmo que essa direção de Deus, essa escolha que Deus colocar para ti, seja diferente e até mesmo contrária ao que tu esperava, imaginava. Ou seja, não baseie as tuas decisões naquilo que tu espera, na expectativa. Baseie na resposta de Deus, que virá pela oração, mediante a paz de Cristo no teu coração. Quando eu estou falando da paz de Cristo, não estou falando de sentimentos, né? Porque os sentimentos podem enganar. Estamos falando da paz de Cristo, que é um estado de espírito e que difere dos demais sentimentos, né? A paz de Cristo comparando, como um sentimento, mas bem mais profundo. Lá no fundo da alma, você experimenta lá no fundo da alma uma paz que você conhece, identifica que vem de Deus. Então, decisões que agradam a Deus. Como saber se uma decisão agrada a Deus? 3 dicas, 3 orientações. A decisão precisa estar de acordo com a revelação bíblica, com a palavra de Deus. Observe o resultado na vida de outras pessoas que tomaram decisão semelhante no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no tempo atual. E por fim, tenha a paz de Cristo como juiz, que vai te ajudar a decidir, a escolher. E assim, com certeza, você estará
fazendo a vontade de Deus, escolhendo aquilo que agrada a Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Seguiremos esse tema, que você possa tomar decisões que agradam a Deus. Amém.